Fala pessoal, meu nome é Sandro Azevedo, sou instrutor de mergulho da Action Dive Rescue e nesse vídeo eu queria fazer um diálogo aqui com vocês um pouco reflexivo sobre o mergulho, porque tem dois tópicos que são pouco falados nos cursos básicos de mergulho e são essenciais para que você tenha uma progressão natural dentro do mundo subaquático. Eu estou falando da redundância e da autossuficiência dentro do mergulho. Quais são essas habilidades que o mergulhador tem que desenvolver e como ele tem que desenvolver e por que sem elas você vai estar correndo risco. Então, se isso aqui lhe interessou, ajuste o equipamento e vamos ganhar profundidade nesse assunto. Esse é um pensamento que vocês vão começar a ter quando vocês forem evoluindo no mergulho e foram tendo contato com mergulhadores técnicos. Então essa é uma conversa bem importante para a gente ter a partir de agora, se você já terminou o seu curso básico, como se você está evoluindo naturalmente, se você quer avançar para essas outras áreas. Então essa é uma conversa que precisamos ter a partir de agora. Quando você termina o curso básico, a primeira coisa que você tem em mente, ou uma das primeiras coisas que você tem em questão de segurança, são os procedimentos de falta de ar. Onde que se tiver um problema de fornecimento de ar no seu regulador, a primeira coisa que você vai tender a fazer é puxar o seu regulador reserva, pensando que ele vai resolver o seu problema. Agora, se o problema for no primeiro estágio, existem algumas torneiras de mergulho que podem corrigir esse problema de apenas um primeiro estágio ali no equipamento. Agora, se o problema for na junção da torneira com o cilindro, como é que você vai corrigir isso aí? Você teria que ter um sistema de fornecimento de ar redundante. E aí vai a primeira palavra que eu gostaria de falar com vocês, que era uma redundância no equipamento. E aí ela fornece tudo para vocês na questão de resolver problemas onde que o primeiro equipamento, a sua primeira linha de ação viesse a falhar. E eu não estou falando somente do sistema de fornecimento de ar. Existem outros sistemas no mergulho que você tem que ter uma redundância. Por exemplo, há situações onde você pode perder sua máscara de mergulho. E aí você pode andar com uma outra máscara de mergulho no bolso. Você pode ter problemas com sua faca de mergulho. Quando você precisar dela, ela ter se perdido no caminho, porque você ficou enroscado, ou situações onde que a sua faca estava em determinada posição, onde que só podia ser acessada por uma determinada mão. E a gente pode prolongar essa conversa sobre redundância, como por exemplo na questão de um colete equilibrador. Se o seu colete vinha falhar, furar, ou a válvula hermética dele vinha estourar, como é que você teria o sistema de redundância dele? E aí é que a gente começa a entender que o mergulhador recreativo está muito confiante na sua dupla de mergulho para ele resolver os seus problemas. Então, se a gente não tem uma redundância, a gente não tem uma autossuficiência. E a autossuficiência é a capacidade dele resolver os seus problemas por conta própria. E para isso, ele pode ter as ferramentas de uma redundância de equipamento, ou ele pode ter técnicas diferentes de complementar um equipamento com outro, uma falha de uma habilidade com outra, ou em conseguir improvisar debaixo d'água. Lembrando que eu sempre falo que o improviso é algo momentâneo para você resolver um problema, não deve ser uma capacidade permanente sua. Por exemplo, eu resolvi, amarrei o cilindro ali naquele determinado momento porque ele estava escorregando e eu continuo mergulhando dessa forma. Não, o equipamento foi feito de uma forma completa. Então assim, você não pode substituir problemas dele com gambiarras, que a gente fala que gambiarras são adaptações técnicas com tecnologia duvidosa. Então a autossuficiência é a capacidade de você resolver seus problemas por conta própria, podendo utilizar ferramentas de redundância. Mas existe uma situação aí que fica um pouco mais complicada. Por quê? Se eu consigo resolver os meus problemas por conta própria, eu precisaria de uma dupla? Precisa. Há situações ainda onde que apenas a sua dupla de mergulho pode vir a lhe salvar. E essas situações são situações que vão ser causadas por problemas físicos, químicos ou biológicos. Por exemplo, uma narcose, uma hipotermia, situações de estresse, ou até uma intoxicação causada por dióxido de carbono numa produção de um cilindro errado. Então, nessas situações você precisaria de uma dupla. Então você pode ver que a redundância você pode ter de tudo, menos quando você mergulha sozinho, que aí seria a sua dupla de mergulho, que seria para resolver problemas, deixa eu só mexer aqui,
que seria para resolver problemas cognitivos, neurais, talvez ali bioquímicos que vinham a surgir naquele determinado momento, e é a sua dupla de mergulho. Então por isso que a autossuficiência não lhe garante mergulhar sozinho. A redundância inclui uma redundância de outra pessoa que vai lhe garantir a segurança. E aí vai um outro ponto interessante, porque, por exemplo, então eu estou falando que o mergulhador recreativo, o cara que terminou o Open, ele está mergulhando em uma faixa de perigo? Não. Os cursos de mergulho eles são planejados de formas gradativas, caso você não saiba isso. E existe limites impostos em cada curso de mergulho do que o mergulhador pode fazer. É por isso que o mergulhador recreativo, em seu limite máximo, ele pode fazer mergulhos até 40 metros de profundidade sem ser descompressivos, porque aí você já começa a ter que ter equipamentos e técnicas para um mergulho técnico. Então, quais são os limites de um curso, de um mergulhador que terminou o seu curso Open Water? É basicamente capacidade para ele mergulhar a 18 metros de profundidade na luz do dia ou numa luz natural em um mergulho não descompressivo. Quando você vai fazer um mergulho, por exemplo, deep dive, uma especialidade deep dive, que é um mergulho profundo, você talvez tenha que levar um outro sistema de fornecimento de gás isolado. Porque você vai fazer mergulhos profundos, seu consumo vai ser maior. Talvez durante a subida, você vai, quando for fazer as paradas de segurança, seu gás esteja contingenciado ali e seja o caso você ter um outro sistema de fornecimento. Isso pode vir na forma de um bailout, que é um outro cilindro S40, S30 que você vai estar levando no mergulho. Pode ser um sistema side mount com montagem lateral de cilindro, ou como algumas operadoras já vi fazendo, não que seja alguma coisa que eu concorde assim, deixar um cilindro S80 a 5 metros de profundidade ancorado na embarcação, e aí para a pessoa fazer a parada de segurança ali. E isso é uma consideração que podemos abordar depois, mas assim, não acho que é uma ideia, porque não traz a ideia do mergulhador ser autossuficiente e levar consigo a redundância, porque você está garantindo que tudo vai sair perfeito e ele vai ter que aflorar naquele ponto de mergulho, quando pode não ser isso que vai acontecer, tá certo? Então, vou passar aqui algumas sugestões, um roteiro aqui para você poder refletir ali sobre como você pode corrigir esses problemas de redundância que você não tem ainda no curso de mergulho básico, ou terminar o curso de mergulho básico, e como você pode melhor gerir suas habilidades para os cursos de mergulho futuro. O primeiro, como eu sempre falo aqui, é o sistema de fornecimento de gás. Você tem um outro cilindro independente para fornecer esse gás para você. E como é que você faria isso? Seria numa configuração bailout mount, com o cilindro à retaguarda, ou seria lateralizado, ou seria na configuração side mount? Existe uma diferença entre o bailout lateralizado e o side mount. Isso aí é considerações que podemos abordar depois. O outro é sobre máscara. Você tem que levar um outro sistema de máscara caso a sua venha a perder, ou da sua dupla, porque você tem que estar preparado para problemas que possam acontecer com ele. Faca também. Às vezes as pessoas gostam de ter facas que podem ser acessadas por apenas um membro. As pessoas colocam faca, por exemplo, aqui no bíceps, e só pode ser acessado, obviamente, por essa mão aqui. Agora imagine a seguinte situação, que essa mão aqui fica enredada, fica presa, o computador de mergulho prendeu essa mão aqui, como é que você vai acessar, dependendo de como for? Podemos elencar situações hipotéticas que venham a acontecer. Outros problemas que podem vir a acontecer, como é que você resolveria um problema de perda do seu colete equilibrador? Talvez ele venha a rasgar, furar, estourou uma flange, o inflador de baixa pressão não está funcionando por N motivos, ou ele está inflando automaticamente e você tem que soltar ele. Como é que você resolveria esse problema? Atualmente, eu uso uma roupa seca. Isso resolve o problema e me dá outras vantagens, com maior controle de flutuabilidade e maior controle térmico para mim. Mas existem mergulhadores em águas abertas que planejam o seu mergulho com 2 células herméticas para o colete asa. Ou tem mergulhadores que já levam um lift bag, que é um saco elevatório de grande flutuabilidade, que ele consegue subir puxando aquele dispositivo para fazer o controle de flutuabilidade dele. Realmente, numa situação de emergência, isso pode vir a fugir. Tem equipamentos como o Decomark que eles são de grande volume justamente para corrigir isso aí.
Alguns mergulhadores também já vi o pessoal mergulhando com tiras de nadadeira sobressalentes, justamente para corrigir o problema de falta de tiras de nadadeira. Então, isso nos leva a uma reflexão muito grande sobre a redundância e a autossuficiência no mergulho. E finalizando esse vídeo aqui, eu não queria falar aqui para vocês que assustar durante o mergulho, pelo contrário, eu acho que o mergulho é uma atividade excelente para quem quer desenvolver habilidades técnicas, ter uma consciência corporal e ambiental muito boa do que você está fazendo. Mas para isso você tem que desenvolver habilidades que você não estava preparado. Essa situação de uma redundância durante o mergulho me fez refletir várias coisas sobre até uma viagem simples de carro, onde que, por exemplo, hoje em dia eu levo dispositivos para talvez inflar calibrar um pneu durante o caminho, ou também, como mesmo, já fazer um dispositivo para fazer uma chupeta em outra bateria caso o meu carro venha a ter problemas. Eu levo dispositivos de segurança, de primeiros socorros no meu carro que eu não levaria antes. E isso aí foi as habilidades de mergulhador técnico que me trouxeram para refletir sobre isso aí. E espero que essa conversa que tenhamos tido agora também tenha feito você refletir, ter essas considerações para você poder melhorar, evoluir mais rapidamente e trazer segurança durante o seu mergulho. E além disso aí, você tem que treinar com esses equipamentos, as situações que podem dar problema. Sempre pensar, eu estou colocando essa faca de mergulho, eu consigo acessá-la com duas mãos? Quais são os problemas que podem acontecer se eu colocar essa faca de mergulho aqui? Será que ela vira um ponto de enrosco em uma situação de risco, com linhas de pesca, as redes que podem vir a acontecer no mergulho, em uma situação rara, mas será que eu conseguiria contornar essa situação? Então eu deixo esse questionamento para vocês. Conta aqui embaixo também se você já passou por algumas situações onde que a redundância lhe salvou, ou sua dupla teve que vir ali salvar, ou situações que você imaginaria hipoteticamente que você, e como você conseguiria resolver esses problemas. Vamos deixar esse exercício aqui nos comentários aqui para a gente fomentar essas ideias aqui para vocês desenvolverem como mergulhadores. Se você curtiu esse vídeo, gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, mandar para sua dupla de mergulho para vocês terem um diálogo eficiente sobre configuração de mergulho, de equipamento. Lembrando que a configuração de equipamento tem que ser uma coisa para vocês dois, fazer sentido para a sua dupla ou para o seu grupo de mergulho. Também não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, e se você gostou desse vídeo, continue nos seguindo aqui, nos acompanhando no Instagram, no YouTube, para que você consiga acompanhar os próximos vídeos que aí vamos estar lançando em breve. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e nos vemos nos próximos mergulhos. Até mais!